Uma boa tarde a todos, meus cumprimentos, sou o Bruno Victor, aluno de História da UES, né? Eu vou tratar aqui sobre, né, o trabalho aí da ditadura argentina, né? Onde, principalmente entre década de 60 a 80, nós tivemos aí a eclosão, né, de várias ditaduras na América Latina, né? Semelhantemente na que nós tivemos no Brasil, nós tivemos também na Argentina, né? Onde a questão dos direitos humanos foram suprimidos, né? Onde nós tivemos vários outros problemas, né? Principalmente essa eterna briga entre direita e esquerda, né? Então, nós tivemos vários problemas aí inerentes aí a essas ditaduras, golpe militar, alguns chamam de regime militar, a direita levanta essa bandeira, né, de regime militar, e a esquerda levanta sempre a bandeira que de fato é ditadura, né? Pois bem, quando nós falamos, né, de ditadura na América Latina, né, é impossível, né, não mencionar então o país vizinho, né, que é a Argentina, né. Ela sofreu um golpe, né, conforme majoritariamente aí os acadêmicos, ela sofreu um golpe, né, em 1976, né, e foi basicamente o mais brutal da Argentina, né. Ela foi sustentada pelo apoio de grandes grupos econômicos nacionais, semelhantemente aqui no Brasil, né, e internacionais, bem como também a própria Igreja Católica e a imprensa, né? Você vê o papel da imprensa como protagonista em qualquer ascensão política, né? Isso, em toda a história, a gente consegue vislumbrar tal situação. O que a gente tem na Argentina é uma incerteza no número de desaparecidos, né? Que causa até hoje revolta no país. Por exemplo, hoje, praticamente na Argentina, contabiliza cerca de 8 mil presos políticos sem paradeiro, né? Bem como também algumas fontes, né, que não são filiadas ao governo, como por exemplo a Abuelas de Plaza de Mayo, ela é não filiada ao governo, ela estima que seja mais de 30 mil, né? Então a gente se pergunta assim, quais foram as circunstâncias, né, que levaram os governantes a cometer tal situação, né? Além da desastabilidade, né, financeira, econômica, como foi esse contexto, né? O país ele sofreu uma severa crise econômica, né, no ano anterior ao golpe. E nós tivemos a morte, né, do ex-presidente Juan Domingo Perón, né? A morte do ex-presidente, né? E sua sucessora, no caso a Isabela Perón, não pôde contornar essa instabilidade dentro da sociedade argentina, né? Tanto que a Argentina vivia o peronismo, e aí o peronismo, a própria Isabelita, ela foi, né, através do peronismo, ela foi praticamente uma mártir, ela é um exemplo, né, de ascensão feminina na política mundial, né? Então temos muitos trabalhos também sobre essa questão do peronismo, que ela continuou e ela foi independente do esposo dela no tocante aí ao protagonismo político feminino no contexto mundial. Bem como a inflação, né, a Argentina, ela emplacou cerca de 500%, né? E aí o povo realmente se desanimou e começou a causar várias reações. E aí, alinhado isso à crítica da imprensa, né, houve ali uma lobby, né, muito grande. Então os militares resolveram de fato tomar o poder, né, por volta de 1976, né? O golpe ele foi liberado pelas Forças Armadas, né? No caso Jorge Rafael Videla, né, chamado no caso de Processo de Reorganização Nacional. Essa é basicamente a narrativa criada, claro, pelos regimes ditatoriais militares, né? Tanto aqui no Brasil também eles adotaram essa narrativa de tentar estabilizar a política e a economia do país, né,
por conta de forças obscuras, por conta da questão de ameaça comunista, dentre outras situações que eles fazem essa... Eu não vou aqui colocar que é um golpe, porque isso aí já é praticamente uma narrativa da esquerda. A gente tem que, de fato, atentar aos fatos e realmente ter uma visão crítica e ver que cada lado tem o que nós criticarmos, né, o que nós avaliarmos. No tocante ao processo de reorganização, né, o governo ele teve como principal pauta a repressão dos subversivos, né, que seriam todos aqueles que se opunham, né, contra o mandato, né, inicialmente exclusivamente membros e partidários do Partido Peronista. Então houve essa perseguição ao peronismo, né, com apoio, claro, da Igreja Católica, né, Videla era visto como um chamado bom ditador, aquele que supostamente traria estabilidade aí a toda a Argentina, né. Foi estabelecido também a troca de todos os membros da Suprema Corte de Justiça, né, argentina, né. Foi colocado membros das Forças Armadas, né, além de proibição, né, a questão de lei marcial mesmo, né, no grosso modo, né, a proibição aí da atividade política e pena de morte, inclusive até a opositores, né. A gente tem previsto sim também pena de morte aqui no Brasil, né, em situação de guerra. Então a Argentina ela teve essa situação. Consequentemente, o controle das informações divulgadas e restrições às opiniões, né, ela foi controlada pelo governo, né. Nós temos um documentário História Argentina, realizado pela UBA, né. Alguns jornais chegam a censurar a palavra como, por exemplo, pobre e paz. A economia durante a ditadura argentina, o Videla, né, ele recusou o programa de estrutura para a economia planejado pelo ministro da época, né, e eles idealizaram o reordenamento do poder, né, que resulta aí em um ajuste de preços que prejudica ainda mais o cidadão argentino, né, por exemplo, atingindo um aumento de 187%, né. Enfim, infelizmente, nós tivemos aí poucos beneficiados, né, com essa situação. A gente não teve aí uma democratização, né, nas questões da pauta econômica, né. A gente, por exemplo, foram feitos cortes de salário, demissões, né, de representantes dos estados, houve implementação de mais imposto e mais tarifas públicas, né, e o salário dos trabalhadores caíram por volta de 40%, né, conforme estudos, né, o que despertaram, claro, a fúria dos operários, né, que organizavam aí montins e várias manifestações. No tocante à estratégia militar e o terrorismo do Estado, né, o país foi subdividido em áreas estratégicas, né, e foram criados os centros de detenções, onde foram levados os opositores do governo. Né, nós temos, por exemplo, a Comissão Nacional sobre la Desaparición de Personas, né, CONADEP. Ela considera a ditadura argentina como terrorismo de Estado, né, classificando por 4 momentos. Aí é a narrativa da CONADEP, né, que ela coloca como sequestro, onde os cidadãos eram levados de suas casas, né, sem mandato policial, no abuso mesmo. A detenção, né, condições dos detentos tinham em lugares eram extremamente precárias, né, e tortura era colocada ali à tona. A execução, né, e a execução, porque assim, após uma série de detenções e meios de tortura, algumas que eram recém-capturadas, né, ou fugiam, eles eram executados. A Argentina ela teve participação na maior operação de troca de informações na América Latina, né, no século XX, né, conhecido como Plano Cóndor. O esquema de altíssima inteligência com apoio dos Estados Unidos, né, se tornou uma fonte para a troca de informações entre governos ditatoriais, né. Então, assim, os Estados Unidos, como uma maneira de blindar todos os países da América Latina com o comunismo, ele fomentou e ele apoiou esses regimes ditatoriais, certo? Então houve aí o apoio dos Estados Unidos, né, com o Brasil, com o Chile, com Pinochet, bem como também com a Argentina, para blindar essa tentativa de avanço comunista, né? A gente vivia um período ali, até então, de chamada Guerra Fria.
né? E havia uma guerra pela supremacia do protagonismo mundial, né? Então, os Estados Unidos ele tinha esse papel aí. Então, assim, Estados Unidos, Chile, Paraguai, Bolívia, né? Ela facilitou esse sequestro de pessoas nessa essa Operação Condor, né? E assim, não se pôde negar, né, o crescimento de preço e da subvalorização do dinheiro, né, território argentino. O país ele teve que abrir as fronteiras para a importação do produto, resultando em um crédito externo até barato, né? Então, foi mais ou menos dessa forma aí que economicamente a Argentina decaiu durante esse. Nós tivemos em 78 a Copa do Mundo da Argentina, né? Que o governo se manteve ali uma nova ameaça, a questão da imprensa internacional, né? E até para impedir, né, a intromissão dos estrangeiros, é contratada uma empresa, né, privada, foi contratado para levantar a imagem do país, né, no exterior, né? E aí o país viu isso como uma grande oportunidade, né? Coisa que atualmente a gente teve agora num país que é extremamente muçulmano, um país extremamente machista. Nós tivemos lá a Copa do Mundo, né, recente, e aí eles fizeram todo esse trabalho de imagem aí maquiada, né? Nós tivemos também, né, um ataque, questão da produção industrial da Argentina, né? E também o crescimento da dívida externa argentina, que gerou aí um dos maiores desastres econômicos da Argentina, né, conhecido como plata dulce, né, que se chama dinheiro fácil, né? Os bancos, né, eles cobravam mais taxas e tarifas para empréstimo, né, porque assim, a burguesia tomou conta de tudo. Então, quem é que controla os bancos? A própria burguesia, né? Aqueles que são detentores do capital. E aí eles, com poderio econômico e político, que a ditadura trouxe isso, ele faziam, né, a cobrança de mais taxa de empréstimo, gerava uma quebra no financeiro, né, causava então a falência de alguns bancos argentinos, e o governo, na tentativa de mascarar esse colapso de economia no país, né, ele cria o que chama de auxílio de sistema bancário, né, onde diminuindo as reservas e causando um aumento da dívida externa, né. Então, assim, a gente teve essas situações, né, em termos econômicos na Argentina. Nós tivemos o movimento do teatro aberto, né, contra a ditadura militar, né. O movimento ele tem grande força na resistência à ditadura no início dos anos 80, né, foi o que nós tivemos também. E o desmonte, né, uma série de acontecimentos desencadeiam aí a ruptura, né, da ditadura argentina. Nós tivemos em 81, né, o Viola, que é o novo presidente, ele declara que a petroleira argentina perdeu 6 milhões de dólares americanos, né, por conta da crise. E houve um grande baque, né, da instabilidade econômica, né, onde Viola acabou sendo afastado, né. E aí Leopoldo Galtieri, né, toma as rédeas do regime militar e das tropas enviadas a Maldivas para combater, no caso, a Grã-Bretanha da Margaret Thatcher, né, onde ela teve posse na nova ilha, e houve um colapso pior, né, houve um fracasso completo aí argentino, né, que a Argentina literalmente perdeu a guerra, que não tinha como você participar de uma situação externa, uma guerra externa, sendo que internamente você estava totalmente instável, né? Depois de omitir a situação não favorável no país da guerra, né, gerando o extermínio de quase 700 soldados argentinos, os militares lidam com mais conflitos internos, levando-os a encaminhar o destino político a Bayonne, né, em última tentativa de manter a imagem do controle do poder. Bayonne, no caso, ao presidente, né? Foi o novo presidente. E aí o que nós tivemos? Nós tivemos, depois de 7 anos, né, o fim, né, da impunidade da opressão, né. Então, por volta de 83 aí, nós tivemos aí a questão do fim da ditadura, né. Ela contabilizou aí um número incerto, né, de desaparecidos, né? E
até hoje a gente tem vários organismos, né, internacionais que cobram, né, a transparência do Estado por conta disso, né? Para alguns foi o processo de organização internacional, né? E então nós temos aí várias obras, né? Nós temos Alex of the Whole, né? Argentina and the Legacy of Tour, né? Pela Oxford University. Nós temos Paloma Aguilar, né? Que ela coloca Memory and Amnesia, né? Que é a obra dela que ela fala sobre a Argentina e o Chile. Nós temos a obra de Emílio Crenzio, né, que Argentina's National Commission of the Disappearing of Persons, né, onde ele coloca a questão das pessoas desaparecidas. Nós temos Diana Taylor, né, Disappearing Actors, né, que ela coloca ali as situações, as pessoas que desapareceram na Argentina, né. E nós temos algumas fontes institucionais, né, que é a CONADEP, que é a Comissão Nacional sobre a Desaparição de Pessoas, e nós temos o Centro de Estudos Legais e Sociais, CELS, né. Ambos produzem relatórios, né, sobre os direitos humanos na Argentina, né. A CONADEP ela tem um relatório Nunca Mais, que foi feito em 1984, né, e tem um documento oficial que documenta os desaparecimentos, né, forçados durante a ditadura, né, está disponível online. E nós temos também o relatório sobre os direitos humanos da CELS, né, que também está online ali, né, no site da CELS e no site desaparecidos.org Nunca Mais, né, da produção argentina, certo? Pois bem, na verdade, essas referências ela traz como arena de disputa política, né? Ela traz a questão da luta de narrativas entre sobreviventes e familiares, né, das desaparecidos pelo Estado, né, nas Forças Armadas. Traz a importância do movimento dos direitos humanos, a importância dos direitos humanos, né? Traz a memória social, a memória oficial, né, essas fontes, né, a memória afetiva, fragmentada, dentre outras, né? E é essencial conhecermos essas fontes para a gente ter uma memória coletiva, né? E consequentemente você se mobiliza politicamente para os direitos humanos, né, se tornarem parte do vocabulário democrático argentino. Então é essencial, né, ter essas memórias, né, esses estudos, né, para essa situação. Sem falar que por exemplo, Taylor ela traz ali a questão do gênero, né, ela traz a importância do gênero, né, a análise cultural argentina, né, bem como também nós temos Hannah Arendt, que trata também ela fala de modo mundial, né, sobre essas problemáticas que teve, né, por conta das ditaduras que houve, né, essa guerra aqui, a Guerra Fria, e aí há um caminho para a ditadura, né, a imprensa mundial, os estados, eles fazem vista grossa para a democratização por conta de viés políticos, né? A Hannah Arendt ela também entra nesse sentido aí, né? Quando ela fala sobre política, quando ela fala sobre vários artigos dela aí, né? Então é isso, basicamente. Nós tivemos aí um momento sombrio, né, na história argentina, onde posteriormente, semelhante ao Brasil, nós tivemos depois a redemocratização, né, e por consequência nós tivemos também esse lado sombrio, né, onde direitos foram cerceados, foram oprimidos e basicamente os países da América Latina foram um palco de disputa política a nível mundial, né? E aí só quem sofreu aí, por conta da questão de Guerra Fria e tal, de maneira macro, a gente fazendo essa análise, foi a própria população e sobretudo a maioria da população, né? A maioria da população, não foi a classe média, alta, não foi a burguesia, não foi os detentores da capital, e sim aquelas pessoas, o operário, o cidadão de fato,
que no dia a dia quer trabalha para sobreviver. Infelizmente nós tivemos essa situação, né? E hoje, graças a Deus, nós vivemos no Estado Democrático de Direito. Espero que não tenhamos aí situações de ditaduras no futuro, né? Para cercear direitos. Ok, é isso.